Vamos hoje falar da nossa Parashat Toldot, que significa literalmente as gerações. Então, estamos continuando aqui com a construção espiritual do povo judeu, estamos fechando aqui os patriarcas do povo judeu, já que o Yitzhak, ele se casou com a Rivka e ele vai ter dois filhos, Yaakov e Esav, e a gente sabe que são filhos que foram para caminhos completamente diferentes, enquanto Yaakov, ele escolheu ir para o caminho da Torá, para o caminho do refinamento de caráter, de se tornar cada vez uma pessoa melhor. O Esav, infelizmente, escolheu o caminho da idolatria, o caminho do materialismo, o caminho das transgressões e acabou se afastando completamente dos caminhos corretos. Então, tem aqui um detalhe interessante que, na verdade, marcou a história, né, de toda a humanidade, e em especial a história do povo judeu, é a questão da venda da primogenitura. Vamos pegar um pouquinho essa ideia hoje e entender o que estava em jogo aqui e o quão grave isso foi, o Esav ele ter vendido a primogenitura dele, e a gente sabe todo o conceito que ele vendeu por um prato de lentilhas, o que significa que foi por um prato de lentilhas, o que a gente pode também aprender, tentar pegar isso para a nossa vida, né? Não a gente só olhar o que aconteceu como uma historinha da Torá, mas qual é o ensinamento moral que a gente pode pegar isso para a nossa vida. Então, é um dos pontos que mais demonstram a degradação moral do Esav. Ele tinha direito, como filho primogênito, ele nasceu primeiro, o Yaakov ainda tentou evitar, nasceu segurando o calcanhar dele, daí vem o nome Yaakov de Eikev, que é o calcanhar. Ele queria impedir o Esav de ser o primeiro a nascer. A verdade é que tem um conceito muito interessante que fala que o primogênito verdadeiro da concepção era o Yaakov Avino, mas o primeiro que é concebido dentro do útero é o último que sai. Então, ele foi o primeiro a ser concebido, mas o Esav saiu primeiro. Não tem como, no momento do nascimento, saber qual dos dois que foi concebido primeiro, mas os nossos sábios explicam que, espiritualmente falando, Yaakov sempre foi o primogênito, sempre foi o primeiro a ser concebido dentro do útero. E aí, o que aconteceu? Tá escrito que o Yaakov ele estava cozinhando, ele estava fazendo um prato de lentilhas, né, uma panela de lentilhas, e está escrito que o Esav ele veio do campo e ele estava com fome e ele pede para o Yaakov dar para ele, e o Yaakov ele troca um prato de lentilhas pela primogenitura, como está escrito, Vayomer Yaakov Ishava li kayom, vaishava lo, vaimkoret bechorato le Yaakov. Fala, me jura que você vai me dar a tua primogenitura por esse prato de lentilhas. E o Esav, ele não pensou duas vezes, ele jurou, ele falou, olha, o que adianta eu ter a primogenitura se eu vou morrer? Então, pode ficar com a primogenitura e me dar aqui esse prato de comida. Então, aqui um detalhe interessante, o Talmud, ele questiona por que tem que contar para a gente? A gente sabe que na Torá não tem nenhum detalhe desnecessário, nada é ensinado que não tem algum ensinamento profundo também para as futuras gerações. Por que o Yaakov ele estava cozinhando e era justamente lentilha que ele estava cozinhando? Então o Talmud fala que o Abraham tinha falecido exatamente naquele dia e o Yaakov, como uma demonstração de que Buda VM, de honrar os seus pais, ele estava fazendo uma refeição de consolo. Existe o conceito que os enlutados, eles logo depois do enterro, eles sentam para fazer uma refeição, seria uma refeição de consolo, e essa refeição existe o costume da gente comer lentilhas, e uma das explicações que a lentilha, por ela ser redonda, ela mostra o conceito que a vida, ela dá voltas, a vida é feita por ciclos, pessoas vão, pessoas vêm, então, isso traz um pouquinho de consolo, saber que faz parte do ciclo da vida o falecimento, a pessoa ir para o mundo vindouro, tudo é parte do ciclo construído, feito por Hashem, tudo letová, tudo feito só por bondade.
E o Rashi, ele fala um detalhe aqui muito importante, que o Avraham Avinu, os três patriarcas, na verdade, eles deveriam ter vivido 180 anos. Então, a gente sabe que isso não aconteceu. O Avraham, ele viveu 175 anos. O Yitzhak Avinu, ele viveu 180 anos. E o Yaakov Avinu, ele vai viver menos anos ainda, ele vai viver 147 anos. Ele perdeu aqui também muitos anos de vida. E quando a gente chegar no Yaakov Bezrat Hashem, um pouquinho mais da vida dele, a gente entra nesse ponto. Mas a pergunta é, Avraham Avinu, por que que ele, teoricamente, ele perdeu 5 anos de vida? Então, o Rashi fala que Deus, por misericórdia, levou ele embora do mundo 5 anos antes, para que ele não tivesse que testemunhar o comportamento repugnante do seu neto Esav. Quer dizer, ninguém merece ter um neto como Esav, que a gente sabe, infelizmente, que fazia idolatria, casou com mulheres idólatras, cometia atos abomináveis de assassinato, de relações ilícitas com mulheres casadas. Então, a gente aqui vê a misericórdia de Deus também, de levar um tzadik do mundo antes da hora, para que ele não tenha que ver o seu próprio neto num caminho tão torto na vida, se desviar tanto dos caminhos da verdade e da bondade. Mas aqui, olha que interessante, tem aqui um cálculo que não está batendo muito. Então, os nossos sábios, eles falam o seguinte, o Yitzhak nasceu quando Abraham ele tinha 100 anos de idade. E o Esav nasceu quando o Yitzhak tinha 60 anos de idade. Quer dizer, a gente sabe que o Yitzhak se casou com 40 anos, e a Torá fala que por 20 anos eles não conseguiam ter filhos, e só depois de 20 anos de casamento eles tiveram finalmente os seus 2 filhos, Yaakov e Esav. Então, olha que interessante, está escrito que se ele faleceu com 175 anos, Avraham Avinu, quando ele faleceu, o Esav tinha 15 anos de idade. Qual o problema, qual o erro de contas, aparentemente, que tem aqui? Isso tem uma contradição com outro comentário que o Rashi faz aqui. Está escrito o seguinte na Torá: Vaigdelu anearim, os jovens eles cresceram, Vaihi Esav ish yodeatzai, ish sadeh, e o Esav ele se tornou um grande conhecedor da caça, uma pessoa do campo, Veiakov ish tam, e o Yaakov era um homem completo, um homem íntegro, e Yoshevo Alim, que se sentava nas tendas. O que significa sentar nas tendas? Não é que ele ficava sentado o dia inteiro sem fazer nada, ao contrário, ele se sentava nas tendas, significa ele se dedicava para o estudo da Torá. Espera aí, que estudo da Torá? Se a Torá ainda não foi entregue, a Torá vai ser entregue lá no Har Sinai. É óbvio que as primeiras gerações não ficavam sem nenhum tipo de instrução, sem nenhum tipo de entendimento. Existia uma transmissão oral desde Adam Arishon, passando até chegar em Noach, Noach através do seu filho Shem. Então, a gente sabe que existia na época, inclusive, já uma yeshivá, a yeshivá de Shem e Ever, que é o Shem, é o filho do Noach, e o seu neto Ever. Eles tinham a primeira yeshivá aqui da história da humanidade, e eles transmitiam, existia já uma transmissão oral de muitos conceitos. É verdade, a Torá, do jeito, no formato que a gente tem hoje em dia, isso ainda não existia, mas já existia uma transmissão oral, já existia desde Adam Arishon, o que Deus transmitiu para Adam Arishon, isso já era passado de geração em geração. Então, o Yaakov era um homem dedicado para o estudo, para o autoaprimoramento, e o Esav é o homem do campo, o homem da caça. Não só ele caçava animais, ele caçava também pessoas, ele enganava pessoas, ele era um assassino profissional. Então, o Esav ele foi para o caminho do mal. Infelizmente, apesar de ter um potencial de ter sido um dos patriarcas, ele fez uma escolha errada para a vida dele, ele escolheu ir para o caminho do mal. Então, daqui dessa linguagem aqui do Passuco, vai Gdelu Anearim, os jovens eles cresceram. O Rashi fala o seguinte: apesar do Yaakov e o Esav eles serem tão diferentes, eles terem naturezas tão diferentes, quando eles eram crianças, não dava para notar a diferença. Está escrito que o Esav
junto com Yaakov, também sentava para estudar nas tendas, não dava para perceber, enquanto eles ainda eram pequenos, o que cada um ia ser na vida. Só quando eles chegaram aos 13 anos de idade, aí sim cada um foi para o seu caminho. É isso que o Passuco está falando. Quando eles cresceram, vai Gdelu Nearim, quando os jovens cresceram, isso marca a data de Bar Mitzvah, marca a data da maioridade. Eles deixaram de ser crianças e se tornaram, de acordo com a Torá, se tornaram homens agora. Eles foram, cada um foi para o seu caminho. O Esav, ele foi para as casas de idolatria, ele foi para buscar prazeres, fazer transgressões, carpe diem, aproveitar ao máximo a vida material, enquanto Yaakov ele foi para a casa de estudos e para se transformar numa pessoa melhor, refinar o caráter dele. Então, aqui a conta não está batendo, porque se aos 13 anos o Esav já foi para os maus caminhos, então por que o Avraham Avinu não faleceu aos 173 anos, que é quando o Esav chegou na idade de Bar Mitzvah e já fez as escolhas erradas, já foi para a idolatria, já foi para o assassinato, já foi para as relações ilícitas? Por que só com 15 anos que Deus teve misericórdia de Avraham Avinu e tirou ele do mundo? Também está escrito no Talmud, no Tratado de Baba Batra, que no dia que Avraham ele faleceu, Esav ele cometeu naquele mesmo dia 5 crimes hediondos, 5 crimes terríveis. Ele cometeu relações ilícitas, ele cometeu assassinato, está escrito que ele voltou do campo e ele estava muito cansado, estava cansado de tanto fazer averot. Ele matou naquele dia Nimrod, que era o grande governante, que era considerado um gibor, que era um grande líder militar, e ele foi assassinado pelo Esav. Eles tiveram um encontro no campo, eles se desentenderam por algum motivo, e o Esav se levantou e matou o Nimrod. Então, ele fez relações ilícitas, assassinato, ele negou a existência do Criador do mundo, ele kafar beikar, ele negou que existe um Criador do mundo, ele negou o Tchiat HaMetim, ele negou a ressurreição dos mortos. É um dos 13 princípios de Emuná do Rambam. Está escrito que aquele que não acredita na ressurreição dos mortos, ele não vai ter a ressurreição dos mortos. Qualquer verdade que qualquer um dos 13 princípios de Emuná que o Rambam ele lista, também a pessoa perde a ressurreição dos mortos, perderia a vida eterna. E, por último, qual o quinto crime hediondo que fala o Talmud? Ele rejeitou a primogenitura, a Bechorá dele. Então, em que momento que ele rejeitou? No momento que ele vendeu a primogenitura, e vendeu isso por um prato de lentilhas. Se ainda tivesse valorizado, vendido caro, não, ele vendeu por um prato de lentilhas. Isso mostra o desprezo que ele teve aqui com a primogenitura. Então, é óbvio que quando a gente vê crimes, uma lista, né, de um criminoso que fez assassinato e relações ilícitas, ele nega Deus abertamente e ele nega a ressurreição dos mortos, são coisas gravíssimas. Mas nessa lista do Talmud, o último item, não dá para entender o que está fazendo nessa lista de crimes hediondos, que ele desprezou a primogenitura, ele vendeu a primogenitura. Por que isso é trazido aqui como algo tão grave, comparável com o assassinato, com relações ilícitas, com a negação de Deus e negação do Tchiat HaMetim? Então, e mais impressionante, o Talmud, ele vai falar aqui também dessas 5 transgressões. Da onde a gente aprende essas 5 transgressões? As 4 primeiras, que aparentemente são as mais graves. Não, aqui o Esav não matou Itró, ele matou o grande líder da geração, chamado Nimrod. O Nimrod era o grande líder da época, era um urachá também, era um perverso, não era um tzadik, mas não é por isso que estava permitido sair fazendo assassinato. Então, o Talmud ele fala que cada uma das 5 coisas aqui que ele cometeu, as 4 primeiras, que teoricamente são as mais graves,
tudo a gente aprende de uma maneira indireta do passuco, uma palavra que é usada, que é repetida em outro lugar da Torá, a gente aprende a conexão daqui para lá, que lá é assassinato, então aqui também ele fez assassinato. Essas 4 transgressões são só remazim, são dicas dentro da Torá. A única coisa que está explícita na Torá, vai vez Eisav et Behorá. E o Eisav, ele desprezou a Behorá, desprezou a sua primogenitura. Então, de novo, a pergunta fica mais forte ainda. As 4 transgressões gravíssimas, a Torá nem escreveu isso, a Torá deu uma dica, uma indicação dessas 4 transgressões. A única que a Torá ela quis escrever explicitamente é a venda e o desprezo pela primogenitura. Então, o que isso tem de tão especial? O que isso tem de tão grave que a Torá escolheu só escrever essa e não escrever nenhuma outra? Então, o Rabi Yohanan Zweig, ele fala que o que demonstra principalmente aqui o desprezo pela primogenitura é a continuação, na verdade. Olha o que está escrito: Vayohal, Vayesh, Vayakam, Vayelech. Então, o Eisav, depois que ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas, está escrito que ele comeu, ele bebeu, ele se levantou e ele foi embora. Vai vezeta Eisav et Behorá. E o Eisav, ele desprezou a sua primogenitura. Por que a venda já não é considerado que ele desprezou a primogenitura? Por que só depois que ele já tinha vendido e ele sentou e ele comeu e ele levantou e foi embora, agora a Torá fala que o Eisav, ele desprezou a primogenitura. Então, o machal, talvez uma parábola para a gente entender, imagina uma pessoa que ele está no momento de um aperto financeiro e ele precisa, desesperadamente, ele precisa de dinheiro, ele pega uma joia que ele tem, que é raríssima, algo que ele tem de estimação, de família, já muitas gerações, e ele vende por um preço irrisório, ele precisa desesperado daquele dinheiro, uma joia que valeria $1 milhão, ele vende por $100 mil, quer dizer, ele vende por 1/10 do valor, mas ele precisa urgente, ele está desesperado por esse dinheiro. Então, o que vai acontecer na hora que passar esse aperto, na hora que, Baruch Hashem, a situação dele melhorou? Uau, ele fica desesperado, ele fica mal. Por que eu vendi essa joia? O que eu fui fazer? Por que eu fiz um ato tão estúpido desse? Vender uma joia de família, $1 milhão, eu vendi por 100 mil. Falou, que vergonha. Então, a pessoa teria certamente se arrependido de ter vendido essa joia nesse momento de desespero. Então, a mesma coisa a gente poderia falar aqui na primogenitura. Pode ser, a gente poderia, Ladum lekavzhut, vamos julgar o Eisav para o bem. Pode ser que o Eisav ele vendeu a primogenitura porque ele estava desesperado, ele está morrendo de fome. Ele até fala, olha, se é para morrer, o que eu vou fazer com a primogenitura? Então, ele trocou, mas foi um momento de desespero. O que a gente esperaria do Eisav? Que agora que ele sentou, ele comeu, passou a fome, passou o risco de vida, ele estava sentindo que a morte estava se aproximando, agora ele deveria ter ficado desesperado. O que eu fiz? Como pode ser? Eu vendi minha primogenitura por um prato de lentilha. O que eu vou fazer agora da minha vida? Ele deveria ter ficado mal, deveria ter entrado em depressão. O que a Torá mostra? Que o Eisav, ele comeu, ele se saciou, ele levantou e ele desprezou a primogenitura. Mesmo agora que ele já não está mais com fome, já não tem mais risco de vida, ele não está nem aí que ele vendeu a primogenitura, significa que para ele, quanto valia aquela primogenitura? Um prato de lentilhas. Para ele está bem pago, não é que ele ficou mal, ele se arrependeu, ele levantou e esse momento é considerado que ele desprezou a primogenitura. Então, o erro do Eisav é muito maior do que aparenta. Fala Urash o seguinte, ele não rejeitou só a primogenitura. O que é a primogenitura? Ela representava, a gente poderia pensar que representava só a brachá que o Yaakov ele acabou recebendo do Yitzhak, que é a brachá da primogenitura, mas a primogenitura não era só a brachá. Na verdade, originalmente, e isso deveria ter acontecido se não fosse o pecado do bezerro de ouro. Quem iam ser os Koanim do povo judeu? Eram os primogênitos, eles já estavam marcados
desde a criação do mundo, os primogênitos já seriam os líderes espirituais. Então, na verdade, toda a saída do Egito, os primogênitos, eles já ganharam aqui um ar de santidade quando morreram os primogênitos dos egípcios e os primogênitos do povo judeu não morreram. Isso foi um Kiddush Hashem, foi uma santificação do nome de Deus, e os primogênitos ficaram aqui marcados como os líderes espirituais. Eles começaram a ganhar uma série de benefícios, de vantagens em relação aos outros filhos. Eles ganham o dobro da herança e eles deveriam ter sido os líderes espirituais. A verdade é que se não fosse o bezerro de ouro, a gente não ia precisar nem de Mishkan, a gente não ia precisar de um templo para poder servir a Hashem. Cada casa seria um templo por si só e cada primogênito seria o Cohen dessa família e ele ia fazer os serviços, ele que ia liderar a espiritualidade do povo judeu. Infelizmente, tinha um bezerro de ouro no meio do caminho e foi um grande tropeço. Como os primogênitos participaram do bezerro de ouro e a tribo de Levi não participou, então toda a santidade dos primogênitos acabou passando para a tribo de Levi. Então, quando Esav ele vende a primogenitura, ele está vendendo o serviço do Beit HaMikdash, ele está vendendo a liderança espiritual do mundo. Então, não é simplesmente a venda de uma brachá, é o desprezo pela espiritualidade. Isso é gravíssimo, isso não é algo pequeno. Então, o que acontece? Muitas vezes uma pessoa comete uma transgressão porque ela está sendo arrastada por certos sentimentos. Por exemplo, existe na lei o conceito de um crime passional. A pessoa cometeu o crime porque ela estava num momento de ciúmes, que ela ficou completamente cega e ela se levantou e cometeu um assassinato. Óbvio que isso não libera a pessoa. Então tudo bem, foi um crime passional, pode voltar para casa, está tudo bem. Óbvio que não, mas isso sim tem um lado, um fator atenuante. Isso pode reduzir a pena da pessoa, porque é levado em consideração, olha, essas emoções fizeram com que ele perdesse a cabeça, esse ato não era ele, então dá para ter um atenuante. Mas quando a pessoa ela despreza, mesmo em condições normais, ela despreza a espiritualidade, então aqui não tem mais atenuante, esse é o pior crime que pode ser cometido, é quando a pessoa ela não tem nenhum motivo e ainda assim ela despreza a espiritualidade. Então, se fosse pela fome e o desespero, ainda tudo bem, dá para entender o Esav teria um atenuante aqui para o crime do Esav de desprezo da primogenitura, mas aqui ele desprezou. Em que momento que marcou o desprezo? Depois que ele já comeu, já tem aqui, já passou aquela pressão toda que ele está sentindo, e ainda assim ele levantou e ele desprezou a primogenitura dele. Então, mesmo que o Esav, é verdade, com 13 anos, ele já se conectou com as idolatrias, ele já foi para o lado das imoralidades, de afundar no mundo material, mas ainda tem chance de resgatar ele, ainda tem esperança. Todo momento que ele ainda estava ligado, de alguma maneira, ainda tem um cordão umbilical, ainda tem alguma coisa que liga ele com a espiritualidade, ainda tem esperança. Talvez ele vai voltar, talvez vão conseguir trazer ele para o caminho correto, mas a partir do momento que ele desprezou a primogenitura, ele desprezou toda a espiritualidade, ele desprezou a conexão com Deus, aqui não tem mais esperança. É nesse momento que Abraham Avinu ele é tirado do mundo, porque agora acabou a esperança. Isso é muito parecido também com o conceito do Ben Sorero Moré, aquele filho rebelde que os próprios pais têm que levar o filho para o Beidin, e o Beidin vai ter que matar essa criança. Por quê? Porque ele já começa a se envolver nos vícios de comida, de bebida e de pequenos furtos que vão se transformar em grandes roubos e vão se transformar em assassinato. É melhor ele morrer agora inocente do que morrer lá para frente culpado, com sangue nas mãos. Esse é o conceito do Ben Sorero Moré. Também no Talmud aparece uma lista de crimes que esse Ben Sorero Moré ele vai cometer na vida, que a gente já sabe que ele está começando a entrar numa vida de
de beber demais, ele vira um glutão, ele come demais, ele começa a fazer roubos, e na lista está escrito, e ele abandona o seu Talmud, o seu estudo de Torá. Olha, estamos falando de alguém que vai chegar em assassinato e que rouba. Grande coisa aqui quer dizer que ele parou de estudar Torá, isso parece tão pequeno, tão secundário, não é secundário. Todo momento que ele está ligado com a Torá, com o estudo, com o crescimento, a gente tem esperança. Pode ser que ele vai voltar para os caminhos corretos, mas quando ele abandona o seu Talmud, ele abandona a sua Torá, o seu estudo, o seu aprimoramento como ser humano, agora já não tem mais esperança, ele entrou em queda livre, então é melhor esse jovem ele ir embora do mundo inocente, sem ter matado ninguém, do que um dia ir embora condenado pelo Beidin, pelo assassinato de uma pessoa, porque esse é o caminho, a pessoa vai entrar no mundo material e ela vai acabar se perdendo. Isso aconteceu com Esav. Esav, ele abandonou aqui a espiritualidade, abandonou a vontade de se conectar com algo maior, se conectar com Deus, e a consequência foi as escolhas completamente equivocadas que ele fez na vida, de enganar, de roubar, de matar e de viver só atrás de prazeres aqui do mundo material. Então, a gente tem que tomar esse mesmo cuidado. Óbvio que não estamos falando ninguém aqui que a pessoa, olha, aquele que não tem muita espiritualidade vai acabar virando um assassino. Não é isso, mas o desprezo pelo serviço espiritual. A pessoa, ele não está fazendo, por exemplo, aonde a gente pode tropeçar muito nisso, na nossa tefilá. Quer dizer, a tefilá, hoje em dia, ela está como nosso korban. A gente não tem o Beit HaMikdash, a gente não tem os sacrifícios. O que a gente tem hoje em dia na nossa mão? A nossa tefilá para se conectar com a Hashem. E às vezes a gente vê pessoas que desprezam a tefilá, pessoas que no meio da tefilá estão batendo papo, que para essas pessoas a tefilá é um momento de social. Tem gente que antes de acabar a tefilá, eles saem, já sentam na mesa no Shabat do Kiddush para ficar conversando. Olha que pena! Está perdendo brachot, está perdendo amena, menereish meirabá, de responder um cádiz, de fazer parte da tefilá. Vai fazer falta no Shammai, mas pior do que a falta que faz no Shammai é a demonstração de desprezo que tem pela tefilá, pela vodá, pelo serviço para Hashem. Então, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer atitude que demonstre desprezo pela espiritualidade. Tem uma história de um aluno de uma yeshiva. Aqui quem traz essa história não menciona qual yeshiva que era, mas ele fala que era uma das grandes yeshivot lá de Jerusalém, e o Mashgiach, que é a pessoa responsável espiritualmente para estar em contato com os alunos. A gente tem nas yeshivot, só para entender a estrutura, tem o Rosh Yeshiva, que seria o diretor, e tem um Mashgiach. O Mashgiach é alguém que está... O Rosh Yeshiva, ele toma mais as decisões de grande porte, e o Mashgiach é aquele que está em contato com o dia a dia, com os alunos, com os professores. Então, ele que cuida mais, é o supervisor do dia a dia das yeshivot. Então, normalmente, o Mashgiach ele tem um pouco mais de contato com os alunos do que o próprio Rosh Yeshiva, que está mais num cargo lá em cima de direção da yeshiva. Certa vez, um Mashgiach de uma grande yeshiva de Jerusalém, ele chama um dos alunos para conversar, e ele dá uma péssima notícia para o aluno. Ele falou: vai arrumar suas coisas, você está sendo desligado da nossa yeshiva. E o menino tomou um susto, falou: peraí, Rav, mas por que isso? Por que essa decisão assim tão grave? Ele falou: olha, você já foi advertido, você já foi avisado, você está de noite jogando cartas, apostando, jogando com dinheiro, você está bebendo, você não acorda de manhã para tefilar, você não aparece no ceder de estudos da yeshiva, arruma as tuas coisas e vai embora. Esse menino, ele dá um argumento brilhante para o Mashgiach. Ele fala: olha, Rav, é verdade, eu estou jogando cartas, eu estou apostando dinheiro, eu estou bebendo, eu concordo com tudo isso, mas, Rav, nenhuma dessas transgressões é uma transgressão da Torá, mas está cheio de bahurim, de alunos aqui desse yeshiva, que fazem lashon hará, fazem mal, falam mal uns dos outros, falam mal das pessoas. Lashon hará é Isur de Oraita, uma proibição da Torá. Então você tem que mandar muita gente embora aqui desse yeshiva. E ele ficou orgulhoso com o argumento dele, falou: agora eu quero ver, eu vou deixar o Mashgiach sem nenhum tipo de resposta.
o Mashgiach olha bem nos olhos dele e fala, primeira coisa, você também fala Lashon Hará, então você também faz a transgressão da Torá. Mas é verdade, jogar cartas não tem proibição pela Torá, tem proibição dos rabinos de ficar apostando, isso sim tem problema, e ficar bebendo, é verdade, também não tem proibição na Torá, mas pior de tudo aqui o que você está fazendo é o desprezo pelo serviço a Hashem, você não aparece nas filot, você não aparece nos estudos, isso é a pior coisa que é o pior caminho que um Yehudi ele pode escolher para a vida dele, e é por isso, não é pelo Lashon Hará, é pelo desprezo que você tem pela Avodá, pelo serviço para Hashem, que você está sendo desligado deste bar, você pode pegar suas coisas e você pode ir embora. Então, infelizmente, quer dizer, aqui é óbvio que Yeshiva tinha tentado, já tinha conversado com o rapaz, tentou de tudo e não conseguiu. Quando o Mashgiach percebeu que ele está sendo uma má influência para os outros alunos e não tem esperança porque ele se desconectou da espiritualidade, quando a pessoa se desconecta da espiritualidade, é muito difícil ele conseguir fazer o caminho de volta. Um outro ponto aqui é interessante aqui algumas perguntas que os nossos sábios eles levantam também aqui sobre a venda da primogenitura. Primeiro ponto, como que o Esav concordou em vender a primogenitura por um prato de comida, algo tão simples? Essa é o primeiro ponto. Uma pergunta óbvia que talvez passou na cabeça de quem está escutando essa aula. Espera aí, a gente acabou de falar que o Esav, ele desprezava a primogenitura, mas desprezou a espiritualidade, né, de uma maneira geral. Mas é sabido, inclusive o Talmud, ele traz alguns rabanim que falavam, olha, mesmo que eu me esforce a vida inteira, eu nunca vou conseguir fazer a mitzvah de Kibud Avim, de honrar os pais com a perfeição que o Esav fazia. Para vocês terem ideia, o que era o Kibud Avim do Esav? Toda vez que ele servia, ele caçava todos os dias comida para servir o pai dele. Ele era um caçador tão bom que ele aprendeu a jogar flecha de uma maneira que a flecha já fazia shritá no pescoço do animal. Ele não matava o animal com uma flechada, senão esse animal ele é nevelá. É um animal que morreu de uma maneira que não é permitido a gente consumir o animal. A gente só pode consumir um animal que foi feito shritá. Ele se especializou em fazer shritá com arco e flecha. Não imagino como funciona isso, mas ele conseguia. E tudo isso para quê? Para o pai dele poder comer a comida dele. E ele levava a comida para o pai. Toda vez que ele servia o pai dele, ele trocava de roupas. Ele não servia o pai com as roupas de trabalho dele, com as roupas que ele ia lá para a floresta caçar. Ele se trocava e servia o pai com roupas limpas, com roupas novas, para honrar o pai dele. Então, olha que incrível como ele cumpriu essa mitzvah de Kibud Avim. Então, peraí, alguém que despreza a espiritualidade, como pode ser que ele cumpria com tanta perfeição que até os Tanaim, os rabinos da Mishnah, da Gemara, eles tinham, entre aspas, uma inveja aqui da mitzvah que o Esav ele conseguia cumprir com perfeição e eles não conseguiam chegar no mesmo nível de perfeição da mitzvah de Kibud Avim. Um terceiro ponto, está escrito que o Esav ele desprezou a primogenitura, mas quando ele ficou sabendo que o Yaakov já recebeu a Brachá, está escrito que ele chorou, ele deu um grito amargo. Mas peraí, se ele desprezou, agora por que ele está chorando? E por que o Yaakov, quando ele quis comprar a primogenitura, ele entendia, a gente acabou de explicar que a primogenitura não é só a Brachá, é todo o serviço divino, é ser o líder espiritual aqui do povo judeu, seria como alguém comprar o direito de virar um Cohen hoje em dia, se tivesse a possibilidade, quanto custaria? Olha, quanto você está disposto a pagar para virar um Cohen, um líder espiritual aqui do povo judeu? Então, por que ele não tentou oferecer? Como ele tinha certeza que o Esav vai aceitar por um prato de lentilhas? Podia ter oferecido mais dinheiro para ter certeza que vai dar certo o negócio. Da onde ele tinha tanta certeza que era suficiente oferecer algo tão pequeno, um prato de comida, para o Esav ele poder aceitar? Ele deveria talvez ter garantido com uma oferta um pouquinho maior,
mas não, ele foi no mínimo e ele estava com confiança que ia ser suficiente esse mínimo para o Esav ele aceitar. Então, tudo começa, aonde começa a resposta disso? No primeiro ser humano que veio aqui para a face da terra, Adam Arishon, está escrito que ele tem uma única mitzvah, Hashem pede para ele, de todos os frutos aqui do Gan Eden, você pode comer um único fruto, por favor, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Inclusive tem a árvore da vida lá no centro do Gan Eden, Etz Haim. Então você pode comer de tudo, você vai comer dessa árvore também, você vai viver para sempre. Só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Etzadat Toverá. E o Adam Arishon, infelizmente, tropeçou no mesmo dia que ele foi criado, ele já tropeçou no erro de comer o fruto proibido e ele foi amaldiçoado por Hashem. Na verdade, tanto a cobra, quanto o Havá, quanto o Adam, os três foram amaldiçoados, cada um recebeu a sua clalá, a sua maldição. Qual é a maldição de Adam Arishon? Hashem falou para ele, olha, a terra ela está amaldiçoada por sua causa. Então, aqui, a partir desse momento, tudo que era plantado nascia só espinhos. Para você conseguir um pouco de comida, você precisava plantar um campo inteiro para colher pouquíssimo que ia servir para comida. Por quê? Porque a terra ela foi amaldiçoada. Com sofrimento, você vai comer todos os dias da sua vida. Com o suor do seu rosto, você vai comer pão. Então, vai ser muito difícil para você conseguir o seu sustento. Então, antes do erro de Adam Arishon, ele estava num nível muito elevado, ele conseguiu sustento sem nenhuma dificuldade. Imagina, isso é o Gan Eden, a pessoa poder se dedicar para a espiritualidade sem preocupação, se eu vou conseguir fechar as contas no final do mês, se eu vou conseguir comprar comida, sustentar os filhos, casar os filhos, a gente fica sem dormir à noite, como que eu vou fechar o mês? Como que eu vou casar meus filhos? Como que a gente vai pagar todas as contas? Está escrito que o sonho de qualquer pessoa deveria ser um boleto, porque o boleto sempre vence no final. Então, a gente recebe o tempo inteiro e as contas, os boletos, e já cai em débito automático nossas contas, e a gente tem que ficar correndo atrás. Isso é parte da clalá, da maldição de Adam Arishon, mas antes do erro dele, ele estava num nível tão elevado, os anjos serviam ele de comida, ele está lá no Gan Eden, sem nenhuma preocupação com a parnassá, com o sustento, e o trabalho, está escrito que ele tinha um trabalho, Adam, ele foi criado para cuidar do Gan, para cuidar do jardim do Éden, mas era um trabalho secundário, o principal da vida dele não era esse, e ele não tinha que se afundar no trabalho para poder se sustentar, era uma coisa completamente secundária na vida dele. O principal da vida de Adam é a espiritualidade e o secundário é o trabalho. O ser humano ele foi criado para trabalhar, mas o trabalho era algo completamente secundário. Então, o que acontece? Agora é com o erro de Adam Arishon. Então, o trabalho virou uma coisa central. O trabalho é muito mais difícil, é muito mais pesado. A pessoa, a partir de agora, vai ter que dedicar muito mais horas do dia dela para conseguir realmente se sustentar e sustentar a sua família. Então, quando aconteceu a venda da primogenitura, quando Esaú estava voltando do campo, então, o que significa? O que a Torá está marcando aqui? Uma das explicações, como a gente falou, que ele estava voltando de transgressões muito graves, mas tem uma outra explicação que voltando do campo quer dizer voltando do trabalho, e o trabalho tinha virado o único objetivo da vida do Esaú. O Esaú ele tinha virado o primeiro workaholic da história. Hoje em dia está na moda as pessoas serem workaholic. A gente acha que é exagero. Eu só acreditei nessa história porque eu escutei pessoalmente de uma pessoa que viu isso acontecer na frente dos olhos dele. Um conhecido meu da época de escola, ele trabalhava numa empresa multinacional e que era conhecido que eles tinham que entregar os projetos, os trabalhos, eles tinham uma cobrança muito grande da entrega que eles tinham que fazer. Muitas vezes o escritório, 2, 3 horas da manhã, estava lotado. Então, ele conta que uma vez ele estava no escritório, esse rapaz,
e ele vê chegando uma moça com duas criancinhas pequenas. E aí a secretária fala, pois não, posso ajudar a senhora? Que a senhora está procurando alguém? E a moça fala, estou procurando o pai dessas crianças aqui. E aí, de repente, levanta um rapaz jovem e fala, querida, o que você está fazendo aqui no escritório? São 2 da manhã. Não, nosso filho começou a chorar, falou, quero papai. Papai, eu vim apresentar ele para o pai dele. Quer dizer, a vergonha que esse homem passou. Depois de alguns dias, ele pediu demissão da empresa. Então, olha que absurdo, quer dizer, a pessoa, ela não tem mais vida, ela não tem mais família, o trabalho, as duas tinham um turno de secretária, esse rapaz conta, um turno de secretária da meia-noite às 6 da manhã nesse escritório, porque estava sempre lotado de pessoas trabalhando. Então, isso virou, entre aspas, normal no mundo, a pessoa ser workaholic, ele amar o trabalho e trabalhar 24 horas por dia. Isso é a vida da pessoa e a pessoa se identifica tanto com isso que passa a ser a essência da pessoa. Uma das piores depressões que tem hoje em dia é a depressão de quando a pessoa ela se aposenta, acabou a vida dela, quer dizer, a identidade dela. Eu sou o meu trabalho. Quando eu parei de trabalhar, acabou minha vida. Peraí, mas você é muito mais do que seu trabalho. Você veio aqui para uma espiritualidade, você é uma Neshama, você é Tselem Elohim, você é imagem e semelhança de Deus. Mas se a pessoa se aposentou do trabalho, infelizmente a pessoa se sente um nada. Então, muita gente entra. Uma das piores depressões que tem é a depressão da pessoa depois que ela se aposentou e ela sente que ela não tem mais valor nenhum, ela não tem mais nada para acrescentar no mundo a partir do momento que ela se aposentou. Então, olha que interessante, o Esav, ele colocava tanta energia, tanta vida no trabalho, que quando ele pede a comida, ele pede de uma maneira, joga na minha garganta dessa coisa vermelha, essa coisa vermelha, vermelha. Quer dizer, ele perdeu o referencial das coisas, ele já está tão imerso de colocar tanta energia no trabalho que ele já não tem mais força nem para distinguir, ele trabalhava tanto, com tanto esforço, que ele estava voltando para casa, ele já não consegue nem mais distinguir as coisas, ele pede para jogar do que tem dentro da panela, dentro da boca dele. Então, o Rav Eliyahu Lopian, Zecher Tzadik Libraha, era um grande Rosh Yeshiva, ele fala que o Esav, a especialidade dele, quando a Torá fala que ele era um caçador, ele não era só um caçador, literalmente falando, ele era um caçador de pessoas, não que ele também era um assassino, mas a grande especialidade do Esav era enganar as pessoas com a boca dele, como ele fazia com o próprio pai, Yitzhak Avinu, e infelizmente caiu na conversa do Esav, ele se deixou enganar pelo Esav. O Esav, ele vinha com perguntas, olha pai, eu queria tirar macer da palha, palha não tem necessidade de tirar macer, está isento de tirar o dízimo, mas ele perguntava, ele sabia que estava isento, mas ele queria criar no pai uma sensação que, uau, como meu filho é um tzadik, e ele, infelizmente, conseguiu enganar o pai. Está escrito que o Yitzhak, ele amava o seu filho por causa da caça que estava na sua boca. Então, uma das explicações, a caça que estava na boca era o próprio Yitzhak. Ele foi caçado pelo Esav. O Esav conseguiu a vida inteira enganar o pai dele até o momento da venda da primogenitura, quando o Yaakov ele foi receber Abraham no lugar do Esav, aí caiu a ficha, aí o Yitzhak entendeu o grande erro que ele fez a vida inteira. Está escrito que ele teve um medo muito grande e os comentaristas explicam, ele viu o Gehinom aberto diante dele, ele falou, uau, eu fiz um erro a minha vida inteira, eu achei que o Esav era uma coisa e ele não era nada do que eu pensei, então ele viu o Gehinom aberto na frente dele por esse grande erro que ele, entre aspas, acabou se permitindo ele cometer, ele quis enxergar no Esav o que o Esav ele não era. Mas falou Rav Eliyahu Lopian que o Esav era tão bom, mas tão bom de enganação, que ele conseguiu enganar alguém 100% a si mesmo. O Esav conseguiu se enganar e destruiu um grande potencial que ele tinha. Então, olha que interessante, alguém me mandou, não sabia desse detalhe, alguém me mandou uma foto na Me'arat HaMachpelah, tem um lugar dentro da Me'arat HaMachpelah, o lugar onde os nossos patriarcas eles estão enterrados,
tem um lugar que está escrito: aqui está enterrada a cabeça de Esav. Tem toda uma história do Esav com o Yaakov. Ele não quis deixar o Yaakov ser enterrado e veio o Dan, o Hushin ben Dan, um dos netos do Yaakov Avino, e ele arrancou fora a cabeça do Esav, que não queria deixar o avô dele sendo desprezado lá, o corpo sem enterrar, e ele arrancou fora a cabeça do Esav, a cabeça dele rolou e ela foi enterrada dentro da Me'arat Machpelah. O que isso ensina para a gente? Ele tem a cabeça de um patriarca, ele tinha um potencial de ser um dos avós, e ele desperdiçou isso, por quê? Porque ele seguia o coração dele, ele seguia as vontades dele, ele tem o potencial, mas ele vai atrás dos desejos, ele vai atrás das vontades dele. A pessoa que ele mais conseguiu enganar na vida foi ele mesmo. Ele conseguiu se enganar, que ele estava vivendo o correto, é isso que ele veio fazer no mundo. Quer dizer, ele tem um potencial, mas ele se enganava para ir para o caminho completamente torto. Então, na cabeça dele tem retidão, tem claridade, mas no coração dele tem os desejos, e ele sempre coloca o coração na frente da cabeça dele. Toda vez que tem uma luta entre o racional e o emocional, ele deixava que o emocional vencia e ele vai se afundar cada vez mais nos desejos, na busca de prazeres. Então, o Midrash fala o seguinte, que os Rechaim são controlados pelo coração. Significa que mesmo os piores Rechaim, eles não são, na essência, pessoas ruins. Talvez intelectualmente são pessoas que entendem a verdade, que seriam boas pessoas, mas eles permitem que o coração deles leve eles e eles vão se afundando cada vez mais aqui no mundo material. E um detalhe, está escrito que o Esav, e disse Esav no seu coração, se aproximam os dias de luto pelo meu pai, e aí eu vou matar o meu irmão. Quer dizer, na cabeça dele, ele tem claridade, eu não posso matar alguém, porque assassinato é errado, Hashem não quer isso. Mas no coração dele, o Passuco deixa isso bem claro, e disse Esav no seu coração, o desejo dele sempre fala mais alto, e ele acaba fazendo as coisas erradas. Quando o Yaakov Avinu, ele percebeu o nível de queda espiritual do Esav, não precisa nem oferecer muita coisa. Um prato de lentilha, ele está tão preso, ele está tão vendido, está tão viciado no mundo material, no trabalho, nos prazeres, viver pelo mundo material e não viver aqui no mundo para colecionar coisas para o mundo espiritual. Todo mundo precisa morar numa casa, ter o seu carro, ter o seu mínimo de comodidade. A gente precisa de dinheiro. A gente tem que trabalhar, não a gente trabalha para poder viver, mas a gente não vive para trabalhar. Então, a gente tem que ter cuidado com as prioridades na vida, aonde a gente coloca a ênfase da nossa vida. Se a gente vai colocar a ênfase da nossa vida no trabalho, no mundo material, nos prazeres, ou a gente vai usar o material para alguma coisa maior, para chegar no espiritual, para cumprir a nossa missão verdadeira que a gente tem na vida. Não tem nenhuma proibição eu gostar do que eu faço. Olha, eu estou num trabalho, eu tenho sipu, que eu me preencho com isso, eu gosto disso, não tem problema nenhum. Mais claridade, o que é o trabalho que vai trazer para a gente eternidade é o trabalho espiritual. O trabalho material é para a gente poder se sustentar. As mitzvot custam dinheiro, eu preciso comprar o tefilim, eu preciso comprar um talit, eu preciso comprar um livro de Torá. Então, eu preciso de dinheiro, mas o dinheiro é para isso, é para a gente poder ter a espiritualidade, para poder viver da maneira correta. Então, o Yaakov, ele percebeu, o Esav está tão decadente, um prato de lentilha, certeza que é mais do que suficiente para ele me vender a primogenitura, já que ele não tem noção mais, ele perdeu a noção de quanto vale a espiritualidade. Para ele, espiritualidade, ele troca por um simples prato de lentilha. Então, é por isso que ele se perdeu completamente. Por que ele gritou? Por que ele chorou quando ele percebe a perda dele? Ele tem momentos de claridade na cabeça dele, ele tem cabeça de patriarca, ele grita, ele chora, eu perdi a primogenitura, um pouquinho de claridade que o Esav tem na vida, mas quando ele permite que o coração leve ele se afunda cada vez mais aqui no mundo material. E a gente, infelizmente, a gente está
se afundando cada vez mais nesse conceito. Eu sou o meu trabalho, isso me define. Eu sou o doutor. Você pergunta para alguém como você chama? Ah, eu sou o doutor fulano. Não perguntei tua profissão, perguntei teu nome. Quer dizer, o doutor já vem como parte do nome da pessoa, como se isso trouxesse para ele mais valor. Olha, eu estou valendo mais agora porque eu sou doutor, eu tenho algum cargo dentro da empresa, agora eu tenho um valor intrínseco maior. Então, isso tem uma famosa piada, né, que tem três ideshemames que elas estão conversando, então elas estão falando sobre os filhos. Então, cada uma mostra foto dos filhos, né? Então, primeiro fala assim, olha, esse aqui é meu Moishele. Eu falei, uau, que filho bonito. Eu falei, ele é o meu orgulho, ele é o médico-chefe do maior hospital lá de Nova York. A outra mostra a foto da filha, falou, oh, essa aqui é o meu grande orgulho, essa aqui é a minha Sarale, ela é arquiteta-chefe do maior escritório de arquitetura aqui de Nova York. E a terceira mostra lá a foto, esse aqui é o meu Yossale, ele é o rabino-chefe aqui da sinagoga de Nova York. E as duas olham e falam assim, rabino? Isso é uma profissão decente para um bom judeu ser rabino? Então, a gente tem que saber o quanto a gente acaba se perdendo. Teve uma vez numa festa, uma pessoa me encontrou e ela perguntou: o que você faz da vida? Eu falei: ah, eu sou rabino, dou aulas. Não, não, estou falando sério, o que você faz de trabalho? Eu falei: então, eu dou aula, eu sou rabino de uma sinagoga. Não, eu entendi, mas sério, de trabalho, você não trabalha nada, você não faz nada. Quer dizer, as pessoas perderam o referencial, o que a gente veio fazer nesse mundo, o que é o principal, o que é o secundário, e, de certa maneira, lo aleno, a gente acaba se assemelhando aqui ao Esav nessa confusão, o que é o principal, o que é o secundário. Então, vamos tentar, Bezrat Hashem, aprender, lembrar da vida do Esav, nunca desprezar a espiritualidade. Esse é o principal da nossa vida. Tem que ter o trabalho, tem que ter os prazeres do mundo material, tem que ter o mínimo de conforto, óbvio que sim. A Torá não fala que a gente tem que ir lá para o mosteiro, no alto da montanha, se isolar, dormir numa cama de pregos e fazer voto de castidade, voto de silêncio, nada disso. Mas a Torá fala foco. Isso não pode ser a tua vida. O mundo material não é a tua vida, é um meio, é só para você usar para a gente poder chegar, Bezrat Hashem, em níveis espirituais cada vez mais altos. A gente dá valor para a nossa tefilá, avodat Hashem, isso é a nossa avodá. Nunca desprezar, sair no meio da tefilá, perder Kaddish, perder Amém, Amém Nereish Meirabá, perder uma conexão com Hashem, perder o além no Lechaber. Muitas sinagogas, o além no Lechaber é o aviso que o Kiddush está sendo servido. Além no Lechaber foi feito pelo Yoshua bin Nun, quando ele fez a primeira conquista em Eretz Israel, o milagre de cair as muralhas, ele viu aquele milagre aberto, quando ele fez a primeira conquista em Eretz Israel, ele fez o Aleinu Leshabeach Ladonakol, nós vamos louvar ao dono de tudo. As pessoas acham que o Aleinu Leshabeach é um aviso que já estão servindo lá o Kiddush, vamos sair rápido da sinagoga, perde o Kaddish final, perde Amém, Amém Reish Meirabá, é uma pena. Não vamos prezar a primogenitura, a nossa espiritualidade, e Bezrat Hashem, assim a gente vai de degrau em degrau, chegando em níveis cada vez mais altos. Shabbat Shalom.